Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei e, para variar, falando bastante aí de seleção brasileira e, claro, Liga das Nações. Esse final de semana que passou, a gente teve as finais do feminino. Pois é, o Brasil vinha muito bem na competição, né? Numa crescente. A gente pegou na fase final de grupos aí a China e a Holanda e vencemos as duas equipes, né? Vencemos a Holanda muito bem e melhor ainda a China, né? Aquilo encheu de esperança e de alegria todo torcedor brasileiro. O Brasil jogou muitíssimo, como a gente costuma dizer, jogou o fino da bola contra a China e meteu 3-0 nas campeãs olímpicas. Beleza, até aí tudo bem e a gente foi super empolgado para no sábado enfrentar as turcas, né? O time da Turquia que foi assim a grande sensação dessa Liga das Nações, um time que mesclava aí jogadoras como a Boz e a Erden, que são mais veteranas aí, com uma galerinha bem nova que está chegando cheio de gás, né? Inclusive uma das centrais com 18 anos apenas, a Gunis, né? E o time veio cheio de gás e realmente surpreendeu muita gente. E não é que surpreendeu o Brasil também, gente? Pois é, no sábado o Brasil teve um apagão em quadra, não conseguiu jogar bem e se viu completamente amarrado pela Turquia e perdeu a chance de estar na primeira final da Liga das Nações por 3-0, com parciais de 25-23, 25-23 e 25-22. A gente ficou muito triste, né? Tava assistindo o jogo, fiquei realmente muito decepcionado. Mas a gente tem que analisar friamente o que aconteceu. O Brasil vem mostrando aí uma certa irregularidade no jogo. A despeito da Tandara dependência, que todo mundo fala muito, que o Brasil só joga quando a Tandara tá bem. A despeito disso, o Brasil tem alternado os bons e maus momentos, né? Tá faltando ao time brasileiro uma regularidade. Na sexta-feira, a gente fez um jogaço contra a China. Vencemos a campeã olímpica por 3-0. Chega no sábado, a gente pega uma Turquia que, sem a menor falta de respeito, é uma grande equipe, mas está começando. Não é uma equipe para bater o Brasil. E perdemos por 3-0. E assim, o que eu reparei muito no jogo é que o Brasil começou o primeiro set à frente, jogando um pouco melhor do que a Turquia, porém errando muita bobeira. O time do Brasil estava tenso em quadra, né? E aquelas bolas bobas que às vezes caem entre uma e outra, caindo o tempo todo, isso foi elevando a moral da Turquia, que começou a perder o medo do Brasil. E aí começou a perceber que podia vencer o jogo. Inversamente a isso, as meninas brasileiras, diante de tantos erros, começaram a perder a confiança no seu jogo e literalmente baixaram a guarda. O jogo foi disputado, foram 3-0, mas disputados até o finalzinho do set. Mas em momento algum, tirando esse início do primeiro set, o Brasil mostrou que poderia vencer a Turquia. A gente fica muito triste. Eu acredito até que... Eu sou um fã incondicional do trabalho de Zé Roberto Guimarães. Acho ele um dos melhores técnicos do mundo, junto com o Bernardinho. Acho que igual os dois é difícil. A gente tem o próprio Guidetti, que é o atual técnico da Turquia, crescendo muito. Aliás, um fã, confesso, do Zé Roberto Guimarães. A gente tem o Kira ali nos Estados Unidos, né? A gente tem na China, né? A nossa maravilhosa treinadora, mas eu esperava um pouco mais não vou dizer coragem, que eu acho um pouco pesado, mas um pouco mais de ímpeto do Zé Roberto nas substituições durante a partida, né? A Bia não fez uma boa partida, como a maior parte do time. Na verdade, a única que realmente jogou, que sabe, foi Gabizinha, que jogou muito. O restante ficou devendo muito. Então, assim, a Bia me chamou muita atenção porque ela já não vem conseguindo ter um grande desempenho no ataque, não está se entrosando com a Roberta. E do bloqueio, que é uma de suas grandes armas, também não conseguiu funcionar. E o Zé não tentou usar a Carol, né? A Carol quase não entrou no jogo. Da mesma forma que a Roberta, que vem numa grande escalada na sua carreira, não estava bem. E ele podia ter usado a Macris, que tem uma característica de jogo diferente e poderia dar mais velocidade à equipe, e ele também não arriscou. Então, assim, acho que o Brasil podia ter arriscado mais. Já que está perdendo, vamos pro tudo ou nada. Não é desespero, mas é tentar fazer algo diferente. Assim como os Estados Unidos
fez diante das turcas, né? A Bart, que é ponteira, acabou jogando de oposta e virou o jogo, né? Então, assim, falta um pouco de ousadia também na comissão técnica. Não estou tirando os méritos, o Zé Roberto é sensacional, mas ficou a desejar um pouquinho nesse critério, né? Então, acho que o Brasil tinha condições de ir para a final. Se seria campeão ou não, não sei dizer, né? Não dá pra gente ser mãe de Ná aqui e adivinhar, mas ficou devendo alguma coisa. E aí veio a disputa do terceiro lugar novamente contra a China, e era uma coisa quase que previsível. A China derrotou o Brasil por 3-0, né? Devolveu a derrota da sexta-feira e acabou ficando com a medalha de bronze. E o Brasil ficou fora do pódio da primeira Liga das Nações. Um resultado triste, mas fica de consolo que para o Campeonato do Mundo, que a gente vai ter no final desse ano, em setembro, outubro, a gente vai ter volta de grandes jogadoras, como a Dani Lins, a Thaisa, a Natália, né? A gente vai ter a volta também da Drusila. Então, assim, não dá para achar que tá tudo perdido, que é o final dos tempos. A gente tem que seguir acreditando no trabalho do Zé, da comissão técnica, que, como eu falei, é maravilhosa. Todo mundo erra, gente, né? Ninguém é perfeito, mas eles são muito competentes e a gente acredita que o Brasil vai chegar ainda mais forte para a Copa do Mundo. Mas eu acho que a cabeça das jogadoras tem que mudar, né? Eu estava lendo uma entrevista, se não me engano, da Tandara, dizendo que o time tem hora que deixa de acreditar em si mesmo, né? Isso é muito perigoso para qualquer equipe de qualquer esporte. Se você não acredita em você mesmo, o seu adversário, então, que não vai acreditar. Então, assim, é preciso trabalhar um pouco melhor o psicológico dessas atletas. A gente sabe que o feminino é mais complicado, mas a gente espera aí que as meninas deem a volta por cima. Eu defendo a ideia de que o Brasil é um dos times que eu mais vejo jogador pedindo dispensa. Eu acho isso, sinceramente. Eu sei que cada um tem as suas razões, pessoais ou não, mas eu acho isso meio absurdo, porque eu acho que o sonho de todo atleta é defender as cores do seu país, né? E o cenário poderia e provavelmente seria diferente se a gente tivesse uma Fabiana, se a gente tivesse uma Fernanda Garay, se a gente tivesse uma Camila Bright, jogadoras que teriam tudo para ser titulares absolutas da seleção brasileira e que não estão lá por decisão própria, né? Eu acho uma pena. Vejo isso num paralelo a Cuba, né? Só que Cuba é um problema do regime político, o nosso é uma coisa pessoal. Então eu fico muito triste com a decisão dessas jogadoras. A Garay é uma das melhores ponteiras do mundo, a Fabizona uma das melhores centrais do mundo, assim, disparado, e a Bright também uma líbero incrível. Então, assim, eu acho que a gente é tudo com o time completo para ganhar tudo no mundo hoje. A gente tem um time muito eclético, muito forte e muito técnico. Bom, ficamos em quarto, mas é bola pra frente. Essa semana a gente vai ter a fase final do masculino e vai ter pedreira pro Brasil. Os meninos jogaram ontem, na verdade, né? A gente grava o programa na quarta. Jogaram ontem contra a França, um jogo muito complicado. Espero de coração que o Brasil tenha conseguido vencer, apesar de eu achar bem difícil na atual conjuntura do voleibol masculino. E a gente pega a Sérvia hoje, né? Temos que ganhar de um deles para fazer a semifinal no sábado, né? Espero que o Brasil tenha conseguido ir bem nesses jogos e a gente vai estar falando deles na semana que vem. Semana que vem a gente vai pincelar melhor como ficou a VNL, né? A Liga das Nações Masculina. Só abrindo um parênteses aqui, eu esqueci de falar da seleção da Liga das Nações Femininas. A levantadora foi a Özbay, da Turquia, uma menina nova que vem se destacando. Assim, jogou com passe o tempo inteiro na mão, mas isso não tira os méritos dela, joga com muita velocidade e inteligência. A Özbay foi a melhor levantadora do torneio. A melhor líbero foi Suelen. Aliás, a Suelen não jogou a disputa do bronze contra a China, ela quebrou, né, um dos dedos da mão no jogo contra a Turquia e foi substituída pela Gabiru, né? As centrais foram Eda Erdem, da Turquia, um central que vem jogando
muitíssimo bem, que aliás o Zé Roberto tinha chamado a atenção para ela antes do jogo contra a Turquia, e Tetori Dixon, dos Estados Unidos, que ganhou a posição nessa fase final aí, né? As ponteiras, Tinzu da China, dispensa aí apresentações, e Michele Bart, dos Estados Unidos, que acabou jogando na final como aposta e realmente desequilibrou. Falando em aposta, a aposta foi Tandara, pois é, a brasileirinha levou mais esse prêmio e a MVP acabou sendo a Michele Bart mesmo dos Estados Unidos. Aliás, gente, os Estados Unidos foi campeão da Liga das Nações em cima da Turquia, num jogaço aí, ganhando de virada. A Turquia chegou a abrir 2-1, Estados Unidos virou o jogo e foi vencer no tie-break. Os Estados Unidos, uma equipe fortíssima e um dos grandes favoritos para a Copa do Mundo em setembro, hein? Eu achei que China, Estados Unidos, Brasil, Itália, que ficou de fora dessa fase final, que tem um timaço, né? E Sérvia devem ser as favoritas. Turquia pode entrar nesse bolo? Pode, mas eu acho que com os times completos na Copa do Mundo a coisa vai ser um pouco diferente. Bom, depois a gente falar aí de Liga das Nações, a gente vai dar um pulo bem rápido no saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando de Copa Pan-Americana, né? Uma competição assim sem grande importância para o país esse ano, mas que ganhou importância porque vai ter a volta da Thaísa, da Dani Lins e até da Jaqueline, que vai participar da equipe como líbero, né? A competição vai acontecer entre os dias 8 e 14 deste mês, né? Na República Dominicana. Só que, para tristeza de nós brasileiros, não vai ter televisionamento para o país, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o torcedor brasileiro vai ter dificuldade de assistir a volta dessas campeãs olímpicas, que estão sendo preparadas justamente para a Copa do Mundo. E caso o torcedor realmente queira assistir, ele vai ter que pagar o acesso aos jogos, contratando um pacote do torneio que custa $15, mais ou menos $13, desculpa. $13, que dá aproximadamente R$50 pelo ITV, né? E quem quiser aí, fica a dica, vou pedir para a produção colocar aqui embaixo para mim. O endereço eletrônico é www.internettv.tv, tá? Tá aqui, ó, www.internettv.tv. E aí você entra lá, compra por $13 aí e vai poder assistir a Copa Pan-Americana, né? É uma pena aí que um torneio que para nós ganhou importância, né? Pra gente poder ver como é que a Dani tá voltando depois da gravidez, né? A Thaís aí nessa fase final de recuperação. Eu acredito que a Jaque vai ter oportunidade de jogar como líbero, mesmo que não jogue como titular, mas deve jogar aí algumas partidas. E alguns nomes que podem pintar na seleção principal, como a própria aposta Bruna, já que a Monique pouco foi utilizada na Liga das Nações, né? Então poderia ser uma saída de mais força, mais porte físico, né? Para fazer sombra aí para Tandara, assim como outras atletas que podem também ser aproveitados. Então, assim, é um laboratório e seria interessante a gente poder acompanhar. Então, quem quiser, vai aí e assina o pacote da ITV, tá bom? Bom, continuando aí, a gente tem uma polêmica agora no saque rápido. O Central Simon, a gente já vem falando isso em alguns programas, né? Recebeu aí uma proposta do Civitanova, o clube que levou o Leal e também o Bruninho, né? Um dos melhores times do mundo, fez a última final aí do último campeonato mundial interclubes, né? Um timaço mesmo aí, time que tem o Juan Torena, né? Um time muito forte, e fez uma proposta para o Central Simon do Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio a público, disse que o time estava fechado e que não acreditava nessa possibilidade, que o jogador só poderia ser realmente liberado se pagasse a multa rescisória. E o disse-me-disse daqui e de lá, parece que tá tudo certo mesmo e o Simon deve mesmo, na verdade deve não, ele vai para a Itália, né, vai fechar com o Civitanova, e isso deixou o torcedor cruzeirense muito triste,
né? Eu lembro aí do Matheus, né? Lembro aí do Diego, né? Da galera que torce pelo Cruzeiro, seu Osmar, né? Seu Osmar vai ficar triste com essa notícia. A galera do Cruzeiro ficou triste e meio chateada com o Simon, falando que ele tá pensando só na grana e tal. E aí ele deu uma entrevista exclusiva pro jornalista Bruno Voloche e falou um pouco sobre isso, né? Eu tenho aqui alguns trechos da entrevista. Ele tá no momento de férias em Miami, e aí o Bruno perguntou por que ele resolveu ir pra Itália. Ele falou: quem não quer jogar na Itália, né? A Itália é um dos maiores campeonatos, né, mais bem elaborados do mundo, com os maiores atletas jogando lá. E ele falou que um dos motivos dele ir, é óbvio, é jogar num dos melhores times do mundo. E também uma razão pessoal: a filhinha dele vai estar nascendo agora em setembro, e ele e a esposa gostariam que ela fosse europeia, para que ela tivesse, assim, mais facilidade no dia a dia, né, na vida dela, no desenvolvimento dela. Então ele disse que isso pesou. Ele disse que em momento algum ele pensou só no dinheiro, e que também não enganou o pessoal do Cruzeiro, que ele já vinha dizendo para a galera do Cruzeiro que isso poderia acontecer. E segundo o Simon, eles não deram bola, né? Ele esperava inclusive um pouco mais de consideração do Cruzeiro, que só sabia falar em multa e meio que pressioná-lo. Ele esperava um pouco mais, mas isso acabou não acontecendo. Ele falou que se doou muito para o clube, né, que tem certeza que deu o seu melhor, mas que a vida segue e ele tem que pensar na carreira, na família dele. É claro que todo torcedor cruzeirense vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ser muito complicado para o Cruzeiro repor uma peça desse nível. Simon é hoje um dos melhores centrais do mundo e a gente não tem peças para repô-lo aqui no Brasil no momento. Os grandes centrais já estão aí encaixados em suas equipes, e no exterior o mercado também já está bem fechado, assim. Eu não sei como é que o Cruzeiro vai. Eu acredito que eles busquem um outro estrangeiro, mas ainda não existe nenhuma sequer especulação de quem poderia vir a substituir o Leão. Mas vai ser muito difícil mesmo, uma perda imensa para o time, que já tinha perdido o Leal e agora perde seu outro cubano aí, né? O Leal foi reposto pelo Sander, né, que veio aí, o norte-americano, e agora o Cruzeiro vai ter que correr atrás para botar alguém no lugar do Simon. E falando em grandes nomes, jogadores que já passaram pelo Cruzeiro, a gente vai falar do Mago agora no Personalidades do Vôlei. William Peixoto Arjona, El Mago, como ficou conhecido pelos argentinos, iniciou sua carreira no Report Suzano no ano de 1996, sagrando-se vice-campeão do Campeonato Paulista, além de seu primeiro título na Superliga Brasileira em 96-97. Também foi campeão dos Jogos Regionais de São Paulo. Em 1996, ainda foi convocado para a categoria de base da seleção brasileira e obteve o título do Campeonato Sul-Americano Infanto-Juvenil. No ano seguinte, disputou o Campeonato Mundial Infanto-Juvenil na Índia, terminando na 5ª posição, mas se destacou individualmente, sendo eleito o melhor levantador da edição. Com uma equipe recheada de grandes nomes e encontrando pouco espaço, resolveu migrar para a cidade de Três Corações em 1997-98, onde defendeu o clube do Unicor Três Corações e conquistou o título do Torneio Internacional de Três Corações e o vice-campeonato da Copa Minas de 97. Novamente, foi convocado para a seleção brasileira de base para disputar o Campeonato Sul-Americano Juvenil em 98, conquistando o ouro e sendo eleito o melhor levantador da competição.
Permaneceu no mesmo clube para a temporada 98-99, que utilizou a alcunha de Unicor Ouro Vida, disputando e conquistando a Copa Challenger. Pela seleção de base, disputou o Campeonato Mundial Juvenil de 99, oportunidade em que ficou com a medalha de bronze, e retornou à equipe tricordiana, desta vez utilizando a alcunha de Telemig Celular Unicor. Foi campeão carioca e mineiro. Também foi 7º lugar na Superliga Brasileira. Com a parceria entre o Vasco da Gama e o Vôlei de Três Corações, a fusão resultou na equipe Vasco Três Corações. William atuou nesta equipe nas competições de 2000 e 2001, conquistando 2 estaduais, sendo campeão carioca e mineiro, e sendo também 7º lugar na Superliga Brasileira. Retornou à equipe de Suzano para as disputas de 2001 e 2002. Foi campeão do Grand Prix e vice-campeão dos Jogos Abertos do Interior Paulista, além da Copa Challenger. Transferiu-se para o voleibol catarinense na temporada 2002-2003 para defender a equipe do Intelbras São José. Conquista com essa o título da Liga Nacional de 2002, além do título dos Jogos Regionais de Santa Catarina, sendo o 3º melhor levantador da Superliga. A mesma premiação se repetiu na jornada 2003-2004, além do 5º lugar entre os melhores sacadores da Superliga. Em 2003, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal, para passar por um período de treinamentos. Do voleibol catarinense, mudou-se para Bento Gonçalves e passou a defender a equipe do Bento Union Pac. Sagrou-se campeão da Copa Mercosul, sendo eleito o melhor levantador e o 4º melhor defensor da Superliga. Ainda no voleibol gaúcho, passou a defender o Online São Leopoldo na temporada 2005-2006, terminando na 6ª posição da Superliga e sendo eleito o 2º melhor levantador da edição. Foi vice-campeão do Grand Prix, além de ter sido campeão gaúcho e bicampeão da Copa Mercosul. Em 2006, foi para o voleibol argentino, onde defendeu por 4 temporadas consecutivas a equipe do Dream Bolívar. Na mesma, foi tetracampeão da Liga Argentina nas temporadas 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Nestas, foi também tetracampeão da Copa Aclave e 2 vezes MVP da Liga Argentina. Também o melhor levantador nas 4 temporadas que disputou. Títulos dos torneios internacionais: Torneio da Itália, campeão da Copa Mercosul, onde foi eleito MVP da competição. E na temporada 2008 e 2009 foi campeão internacional da Cidade Bolívar, do World Challenge Cup, e foi eleito pelos técnicos como o MVP do torneio. Em sua última temporada na Argentina, conquistou o título do torneio internacional nos Estados Unidos. Em sua passagem pelo voleibol argentino, sentia cada vez mais distante a chance de vestir a camisa da seleção brasileira. E havia passado neste clube, foi muito respeitado, onde recebeu o apelido de El Mago e sonhava disputar um Mundial e Olimpíada, que chegou a maturar a ideia de naturalizar-se argentino para realizar tal meta na carreira. Mas o processo não tramitava em tempo hábil, além da distância dos familiares. Com isso, El Mago retornou ao Brasil em 2010 para a equipe do Sada Cruzeiro. Defendendo o Sada Cruzeiro, disputou a temporada 2013-2014, o Campeonato Mundial de Clubes realizado no Brasil, chegando mais uma vez à final, mas dessa vez conquistou com sua equipe o título inédito para o voleibol masculino do Brasil. Na estreia do Sada Cruzeiro na Superliga 2013 e 2014, William estava previsto para não participar por conta do nascimento de sua filha, que por pouco não foi antecipado. E estreou com o time e celebrou em 9 de setembro o nascimento da pequena Nina, sua primeira filha com a esposa Bruna Franco. Foi campeão mineiro de 2013, conquistou o título da Superliga 2013-2014 e foi eleito melhor levantador da edição.
Ainda em 2014 foi campeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes, disputado em Belo Horizonte, e medalha de ouro da Copa do Brasil 2014, disputada em Maringá. Foi semifinalista do Campeonato Mundial de Clubes, também na capital mineira, encerrando na 4ª posição. Após conquistar 5 títulos de 6 competições disputadas, Willian renovou com o Sada Cruzeiro para as disputas previstas do calendário 2014 e 2015 e logo após também 2016. Em 2015 foi convocado novamente para a seleção masculina de vôlei. Em 2016, o Brasil foi campeão olímpico no Rio de Janeiro. Em maio de 2017, Willian acertou sua transferência para o SESI São Paulo, após 7 anos defendendo a equipe do Sada Cruzeiro. Antes, porém, conquistou a Superliga Masculina com sua agora ex-equipe. Bom, e depois a gente falar do Mago, porque eu acho que esse apelido que ele ganhou lá na Argentina é perfeito. Poucos foram os levantadores que chegaram no nível que eu vejo o Willian jogar hoje, né? A gente tem essa certa competição entre ele e o Bruninho, alguns defendem o Bruninho, outros defendem ele. Acho que o Bruninho é um jogadoraço, saca muito, defende horrores, bloqueia muito bem. Ele é completo, mas na mão, na essência do levantador, o Willian ainda está à frente dele e à frente de muita gente. É um mago mesmo, ele faz coisas com a mão que poucos poderiam imaginar que ele tivesse capacidade de fazer, né? Então depois a gente falar do Willian, a gente vai ficando por aqui. Hoje não tem agenda, tá, galera? Os jogos vão estar acontecendo, a gente não sabe se o Brasil vai estar presente aí na disputa das semifinais. A gente torce, Papai do Céu, a gente torce que o Brasil esteja presente, mas aí na semana que vem a gente vai estar falando sobre isso e eu aguardo vocês aqui, tá ok? Um beijo grande e até lá!